Olá, tudo bem? Eu sou Henrique Fatel e a aula de hoje será uma linda mochila escolar com um carrinho, certo? Então, eu vou usar tecido sublimado, olha lá, que graça. Então, vamos lá para a nossa aula. Aqui, ó. Esse material sublimado já vai no molde, tudo certinho, apenas para você recortar e costurar. Nesse caso aqui, ó, eu já deixei tudo recortado, tudo certinho, só para a gente poder costurar. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro, eu vou começar pelo fole da minha peça, certo? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, o fole da minha parte de baixo está dividido em duas partes. Porém, não tem problema. Em duas partes, certo? Então o que eu vou fazer? Ó? Vou unir aqui, ó, parte com parte e vou levar para a máquina. Eu faço um retrocesso no começo e um retrocesso no final. Corto o meu excesso de linha. Para a nossa peça ficar com um acabamento bem legal, o que nós vamos fazer? Essa costura aqui, ó, eu vou colocar um acabamento com viés. Estou usando um viés de TNT. Vou colocar aqui, ó, encaixei na minha peça e levei para a máquina. E ele vai ficar aqui, ó, dessa forma. Dos dois lados, o que nós vamos fazer agora? Fazer um pesponto ou um rebater aqui nessa parte. Levei para a máquina. Pode fazer um pequeno retrocesso no começo. E um pequeno retrocesso no final. Então, ó, ficou dessa forma aqui, ó, e por dentro ficou bem acabadinho com o nosso viés em TNT. Aqui, gente, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um bolso externo, aqueles de colocar garrafinhas, certo? Então, o que eu vou usar? Eu vou usar um nylon 600, apenas o nylon. Medida 19 por 18, aproximadamente. 19 por 18, tá certo? Então, vamos lá. E vou colocar o que, ó? Na ponta eu vou colocar um elástico. Para quê? Para que fique assim, ó, no formato da garrafinha e dê uma elasticidade para o nosso material. Então vou usar um elástico, ó, elástico comum. Ó. Vou usar um elástico duplo, tá? Ó. 2 voltas de elástico para que ele fique bem firme. Vou pegar a minha partezinha aqui, ó, na parte maior e vou fixar meus 2 elásticos. Fixei meus 2 elásticos, ó, vai ficar dessa forma aqui, ó. Tudo bem? O que nós vamos fazer agora? Vamos fazer uma espécie de barrinha aqui, ó. Vou esticar o elástico, certo? Dobrei uma vez, dobrei outra vez. E vamos levar para a máquina para costura. Faz um retrocesso aqui no começo. Vamos fazer a barrinha aqui na nossa peça. No final, faz um retrocesso em cima do elástico também. Ficou dessa forma. Ele vai ficar até meio curvadinho. Tá certo? O que nós vamos fazer agora? Aplicar aqui, ó, na nossa peça. Como nós vamos aplicar? Nós vamos contar 15 centímetros do começo até aqui, ó. São 15 centímetros. Vocês podem fazer uma marcação, ó, igual eu fiz aqui, ó, fiz um piquezinho aqui, ó, para fazer essa marcação. Vamos pegar a nossa peça que a gente acabou de costurar,
colocar do lado ao contrário, ó, bem aqui, ó, em cima da nossa marcação. Colocamos em cima da marcação. O que nós vamos fazer agora? Levar para a costura. Costuramos, certo? Do lado contrário. Faz um retrocesso no começo, um retrocesso no final. Ele vai ficar dessa forma por enquanto. E vamos fazer dos dois lados a mesma coisa. Já deixei minha marcação aqui, ó. Peguei o meu alinhado na marcação. Faz aí um retrocesso no começo e um retrocesso no final. Pronto. Agora nós vamos deixar essa parte de lado para fazer a parte do canal do zíper, certo? Ó, tenho duas partes iguais aqui, ó, para o nosso canal do zíper. Vou usar um zíper número 5 preto para combinar com a nossa peça. Peguei uma parte do canal do zíper e vou aplicar o nosso zíper. Peguei aqui, ó, bem na base o zíper. Faz um retrocesso no começo e vamos fazer a aplicação do zíper. Faz um retrocesso no final. Ficou dessa forma aqui, ó. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Peguei minha outra parte. Aqui, ó. Vou unir uma com a outra aqui, ó, na parte do zíper. E fazer a aplicação. Deixei alinhado, levei para a máquina. Fiz um retrocesso no começo. E vamos aplicar o zíper. Fiz a minha aplicação do zíper, ele ficou dessa forma aqui, ó. O que nós vamos fazer agora? Vamos pespontar ou dar um acabamento aqui, ó. Tá certo? Sempre começo dando um pequeno retrocesso na nossa costura para que ela fique bem fixada. Então, vamos fazendo o pesponto ou rebatendo-no. Pequeno retrocesso no final. Tá ficando dessa forma aqui, ó, viu? Já com o acabamento. Do outro lado vamos fazer da mesma forma. Pronto. Colocamos o zíper. Passamos o pesponto ali, ó. Certo? O que nós vamos fazer agora? Colocar o nosso cursor. Ó, meu zíper tá aqui fechadinho, ó. Vou abrir um pouquinho ele. Vou cortar de um lado, ó. Vai ficar aqui, ó. Dessa forma. Vou vir com o meu cursor. Encaixei, ó. Vou deixar ela alinhado aqui, ó. Com essa outra parte.
segurei, encaixei do outro lado e puxei, ó. Entendeu? Fica tranquilo de colocar. Do outro lado eu vou fazer da mesma forma. Como o canal do zíper é bem grande, eu gosto de trabalhar com 2 cursores. Fica mais fácil na hora de abrir e fechar a nossa mochila. Olha lá. Colocados os 2 cursores, ó, ficou dessa forma aqui, ó. Já tá tomando forma o fole da nossa peça, tá certo? Aqui, gente, ó, agora o que nós vamos fazer? Vamos juntar o fole da nossa peça, ó. Peguei a minha parte estampada aqui, ó, toda quadriculada, e vou juntar com a peça que a gente fez anteriormente, com aquela que tem a costura aqui no meio. Vamos unir uma com a outra. Vamos deixar bem alinhado. Aqui, ó. Deixou bem alinhado. Fez um retrocesso no começo. Retrocesso em cima do zíper. E um retrocesso no final. E aqui, gente, mais uma vez, para que nossa peça fique bem acabada, eu vou usar o viés de TNT. Coloquei o viés aqui, fiz um retrocesso no começo. E um retrocesso no final. Do outro lado vou fazer a mesma coisa. Deixei alinhado. Levei para a máquina aqui, ó, retrocesso no começo. Retrocesso no zíper. E retrocesso no final. Cortar o excesso, se tiver algum excesso. E mais uma vez vamos finalizar com o viés. Peguei meu viés, encaixei aqui na peça. Retrocesso no começo. E retrocesso no final. Aí. O que nós vamos fazer agora? Vamos pespontar, ó. Aqui nessa parte do meio, ó, vamos pespontar a parte que não vai o zíper, tá certo? Deixar bem alinhado. Faz um pequeno retrocesso no começo. Um pequeno retrocesso no final. Do outro lado, a mesma coisa. Sempre trabalhando com um pequeno retrocesso no começo. E um pequeno retrocesso no final. Certo? Aqui, ó, o fole da nossa peça está quase pronto. O fole seria o corpo da nossa bolsa. O que nós vamos fazer aqui, ó? Lembra que nós ficamos com aquela peça lá, ó, para colocar a garrafinha? Agora nós vamos fixá-lo. Certo? Como nós vamos fazer a fixação? Vamos pegar essa parte aqui, ó, certo? E vamos costurar aqui na borda. Certo? Deixar alinhado. E fazer a fixação. Faz um retrocesso no começo para fixar. Pode fazer um retrocesso aqui no final. Vamos fazer isso com os dois lados. Lembrando, gente, de sempre deixar alinhado, tá certo? Levou para a máquina, fez um retrocesso ali no começo. E um retrocesso no final.
ele vai ficar de forma, ó, vai ficar assim nosso bolso lateral, tá certo? Ó. Do outro lado, a mesma forma. Vamos deixar alinhado. Sempre fazendo um retrocesso para começar, tá certo? E um retrocesso aí para finalizar. Sempre, ó, vamos medir aqui, ó, onde ficou uma parte, ó, onde começou uma parte, a gente sempre começa na mesma altura, para nossa peça ficar bem alinhadinha, tudo bem? Deixou alinhado, levou aí para a máquina, faz um retrocesso para começar. Um retrocesso para finalizar. Pronto, ó, finalizamos o fole da nossa bolsa, ó. Então ficamos com 2 bolsinhos aí. O que nós vamos fazer agora? Já vamos fazer nossa marcação. Vamos unir aqui, ó, costura com costura, certo? Uniu aqui, ó, costura com costura, já para fazer as nossas marcações. Nesse caso, como as medidas são todas iguais, ó, já tem a marcação da costura aqui embaixo, a costura aqui no meio, então só vamos marcar a parte de cima, tá certo? Então os piques apenas na parte de cima. Pronto. Agora vamos deixar essa parte aqui de lado por enquanto. Tudo bem? Vamos fazer o que? A nossa parte do bolso externo, aquele bolso que fica saltado para fora. Eu vou usar essa estampa aqui, ó, e vamos fazer a parte do zíper dela. Vou usar um zíper também número 5, ó. Vou ter 2 partes para ela. Uma menor, que vai ser a parte de baixo, aqui, da nossa estampa, do fole. E a parte de cima, que vai ser a parte maior, essa parte maior. Então vou aqui, ó, venho com o zíper, coloco, deixo ele alinhado, faço um retrocesso no começo. E começo a aplicar o meu zíper. E um retrocesso no final. Posso tirar o excesso. Depois de feito isso, vamos fazer o quê? Ó, pespontar nessa parte que nós fizemos. Faz um retrocesso no começo, pequeno. E vamos pespontando a nossa peça, ou rebatendo. Pronto, ó. Feito isso, ó, o que nós vamos fazer agora? Colocar um cursor. Tá? Vamos colocar um cursor. Vou fazer, ó, igual eu coloquei da outra vez o cursor. Cortei um pedaço, deixei alinhado, encaixei e coloquei o cursor. Essa parte ficará assim mesmo, tá, gente? Ó, com essa parte do zíper. Agora nós vamos vir com a outra parte estampada. Vamos colocar aqui em cima, ó, e fazer a costura. Porém, ó, temos que ficar bem atentos. A minha parte estampada tem que ficar bem alinhada com o zíper aqui em cima. Se sobrar um pouquinho aqui embaixo, não tem problema. Mas tem que ficar alinhado aqui em cima no zíper, tudo bem? Então, ó, vou deixar alinhado. Retrocesso no começo.
em cima do zíper, ó, e no finalzinho. Vou cortar o excesso. Vamos de novo finalizar aqui, ó, com o viés. Para deixar a nossa peça com um acabamento bem legal. Do outro lado a mesma coisa. Deixou alinhado com o zíper. Retrocesso no começo, em cima do zíper e no final. E novamente finalizando com o viés. Retrocesso no começo, um retrocesso no final aí pra gente colocar o nosso viés. Cortamos os excessos. Agora o que nós vamos fazer? Feito isso, vamos pespontar aqui, ó, nessa parte que não é do zíper. Tem um pequeno retrocesso no começo e no final. Do outro lado a mesma coisa. Pequeno retrocesso no começo e no final. Pronto, ficou dessa forma aqui. Que nós vamos fazer também? Fazer nossas marcações. Então vamos unir aqui, ó, costura com costura. Unimos costura com costura. Dobramos ao meio novamente. E vamos fazer nossa marcação. Certo? Vai ficar assim, ó, dessa forma. E vamos fazer o quê? Fazer os piques. Lembrando de fazer os piques pequenos, tá? Ó, principalmente aqui, ó, na parte do zíper. Pique bem pequeno para que ele não comece a desfiar posteriormente. Tudo bem? Aqui, então, fazendo nossos piques. Pronto. Todos os piques feitos. Nossa parte do bolso também aqui, ó. Vamos deixar de lado. O que nós vamos fazer agora? Vamos pegar a parte de trás aqui, ó, da nossa bolsa, que é o nosso espelho. O nosso espelho. E vamos colocar um bolso interno nele. Para quê? Para que ele fique bem legal, tá certo? O bolso externo e também a nossa parte que vamos encaixar o carrinho. Ok? Ó, nesse bolso interno, o que eu vou usar? Eu vou usar um nylon 600 para fazer o nosso bolso interno. Tá? Vou usar aproximadamente uma medida de 32 centímetros pela largura da bolsa. Então, ó, peguei minha parte aqui, ó. Vou fazer o quê? Aqui em cima, ó, eu vou fazer um acabamento com viés, mas pode ser somente uma barrinha também, não tem problema. Vou colocar um viés aqui, ó, em vermelho para dar um destaque, para combinar com o restante da nossa bolsa. E vou aplicar o viés. Aí, ó. Então ficou dessa forma aqui, ó. Certo? O que nós vamos fazer agora? Vamos pegar, ó, na parte de trás, tá, gente? Na parte de trás, vamos deixar alinhado. Vamos alinhar a nossa parte aqui, ó.
Para quem tiver mais dificuldade em fazer esse alinhamento, pode prender com as presilhas, tá certo? Ó, deixei alinhado, farei uma costura de segurança em volta agora. Pode ser bem na pontinha, tá certo? Então aqui, ó, nosso bolso ficou dessa forma. O que nós vamos fazer agora? Vamos colocar a nossa parte que vamos encaixar o carrinho, certo? Que eu vou usar uma parte de aproximadamente 20 centímetros de altura, tá certo? Aqui mais uma vez eu vou fazer o acabamento com viés para combinar com a nossa peça, para dar um destaque, tá certo? Então aqui, ó, encaixei o viés aqui e levei para a máquina. Sempre fazer um retrocesso no começo para que não descosture depois. Ó, fiz isso de um lado, fazer a mesma coisa do outro lado. Encaixei o viés aqui, ó, certo? Fiz um retrocesso. No começo e vou fazer um retrocesso também no final. Retrocesso no começo, retrocesso no final. Ficou dessa forma aqui, ó. Vamos pegar novamente aqui, ó, a nossa parte de trás da mochila. E vamos fazer o que, ó? Já vamos fazendo uns piques em cima e embaixo para fazer a marcação da nossa peça. Então ficou aqui, ó, com um piquezinho em cima e um piquezinho aqui embaixo. E essa parte aqui, ó, vai vir bem alinhada, ó, mais ou menos no meio da nossa peça, certo? Porque o carrinho vai vir encaixado aqui nessa parte. Então vamos fazer o que? Vamos passar também costura de segurança. Deixei alinhado, fiz um retrocesso aqui no começo e um retrocesso no final. Do outro lado a mesma coisa. Para quê? Para deixar bem fixado antes do fechamento da nossa bolsa. Aí, ó. Agora, ó, ficou uma rebarba em volta. Vamos refilar toda essa parte. Pronto, ó. Refilamos toda essa parte, ó. Então ficou assim, essa vai ser a nossa parte de trás, onde vai o carrinho aqui. E também dentro um bolso interno. Vamos deixar de ladinho essa parte por enquanto. O que nós vamos fazer agora? Vamos pegar aqui, ó, a parte da frente, que vai ser a parte da frente da nossa bolsa. Vamos pegar o bolso, que vai ser o bolso da frente. E vamos fazer o que? Já vamos deixar alinhado para a hora de fixar o nosso bolso. Que essa é a parte mais complicadinha da nossa bolsa, tá certo?
Então fiz o que, ó? Vou colocar aqui na frente, antes de eu finalizar ela, vou deixar bem alinhadinho, ó. Sempre deixando bem alinhadinho. Vamos fazer o que, ó? Vamos fazer a marcação. Pode riscar aqui, ó, com um lápis, tá certo? Um giz que depois vai sair. Não tem problema, só para quê? Pra gente ter a noção de como nós vamos fazer essa aplicação, tá certo? Então, fiz dessa forma, ó. Pode ver que nessa estampa não dá nem pra ver direito, ó, a nossa marcação. Não dá nem pra ver direito onde ficou o risco, ó. Tá certo? E agora, aqui, ó, nós vamos fazer essa marcação também, ó. Dobrei no meio e fiz um pique. Essa marcação aqui, ó, tem que ser feita antes de aplicar o nosso bolso, porque senão depois fica ruim. Pode ser só em cima e embaixo que não tem problema. Vamos deixar essa parte de lado também. Nossa parte do bolso já usamos. Vamos lá fazer o pique também, ó. Na parte de baixo e na parte de cima. Pronto, o que nós vamos fazer agora? Vamos pegar nossa parte novamente aqui, ó, do bolso externo, tá? Aqui, ó, nossa parte do bolso externo e vamos fazer uma barrinha nele. Ó, vamos pegar aqui, ó, na parte que não vai o zíper, ó, dobrar, dobrar, forma aproximadamente, ó, vai dar 1 centímetro aproximadamente, tá certo? E vamos fazer como se fosse uma bainha, uma barrinha em volta de tudo. Pronto, feita a nossa barrinha. Depois de feito nossa barrinha, olha, ficou dessa forma aqui, ó. Feito nossa barrinha, o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos trocar o nosso calcador. Eu estava com um calcador comum e agora nós vamos colocar o quê? Um calcador de vivo para nós podermos